que as mesmas propriedades que nós tínhamos para as integrais duplas, nós estendemos essas propriedades para as integrais triplas. O teorema de cubículo continua válido. Tá? Uma pergunta natural que aparece é se dentro das integrais triplas faz sentido falar em mudança de variáveis. Tá? E a resposta por essa pergunta é sim. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é estudar mudança de variáveis nas integrais triplas. Tá? Então, mudança de variáveis nas integrais triplas. Então, observe bem isso. Olha só. Nós vamos começar com uma função definida em algum conjunto B que esteja contido em algum paralelepípedo, em alguma caixa. Ok? Então B está contido em alguma caixa de L3, seguindo a notação da aula passada, tá? Assumindo valores em F. Ok? Ou a gente está muito pálido para ter aula de cálculo. Vamos pedir que essa função seja integrada deste conjunto. Ok? Muito bem. Então, o problema que nós temos é calcular isso daqui. Calcular a integral tripla dessa função sobre o conjunto B. Este é o problema que nós temos. Okay? Como fazer isso? Se essa integral é complicada, se a região de integração não é muito aplicável, como fazer isso? Então, nós introduzimos uma mudança de variáveis. Mas como se processa a mudança de variáveis? Observe bem isso aqui. A função f que nós estamos integrando é uma função de 3 variáveis. Então, é uma função que está definida em algum subconjunto B de alguma caixa. Certo? Isso aqui é limitado. E essa função, ela assume valores em L. Uma função de 3 variáveis. Aqui é x, y e z. Então, integrar essa função sobre este conjunto é complicado. Então, o que nós fazemos? Nós propomos uma transformação. Ok? Nós propomos uma transformação. A mesma ideia da integral. Mesma coisa que nós fizemos nas integrais duplas. Nós propomos uma transformação φ. Ok? Essa transformação, a imagem dessa figura aqui pela φ tem que ser exatamente quem? Tem que ser exatamente V. Ok? E aqui é o espaço U, V e W. Ok? Então veja bem. O que nós pedimos sobre essa φ? Mesma coisa das integrais duplas. Nós pedimos que essa φ seja o quê? Primeiro, o que nós exigimos dela? Que ela seja de classe C1. Ok? Além disso, o que essa φ faz? Ela mapeia cada ponto deste conjunto e cada ponto deste conjunto. Ok? Então nós gostaríamos que a φ fosse inversível. Por qual razão? Por uma razão muito simples.
Daqui eu venho para cá, mas se eu estiver interessado em voltar, a φ tem que ser inversível. Ok? E além disso, o que falta falar aqui? Jacobiano. Como é que tem que ser o jacobiano dessa transformação? Como é que tem que ser? Essa transformação agora é uma transformação de R3 para R3. Ok? Então, essa transformação ela é dessa forma aqui. Ó. Ela pega um ponto φ de UVW, a imagem deste ponto pela φ elevado a um ponto no plano XYZ. Ou seja, este ponto é mapeado neste, este é mapeado neste. Ok? Essa aqui é a ideia. E naturalmente o jacobiano associado a essa transformação, a definição é análoga ao que nós vimos nas integrais duplas. O jacobiano, por definição, é o determinante de uma matriz. Que matriz que é essa agora? É o determinante de uma matriz de ordem 3. X1, XV, XW. O que denota o X1? Derivada parcial de x com respeito a 1. Derivada parcial de x com respeito a v, derivada parcial de x com respeito a w. Só para compactar a notação, tá? y1, yv, yw, z1, zv, zw. Ok? E nós gostaríamos, uma outra condição aqui, para que seja válida a fórmula de mudança de variáveis, nós gostaríamos que o jacobiano não se anulasse. Ok? Então, o jacobiano associado a essa transformação não se anula. É uma terceira condição. Ok? Então, se essas três condições são atendidas, voltando para o nosso problema, como calcular essa integral tripla? Eu não vou integrar a f, eu vou integrar quem? Nós já vimos isso. Quem que eu integro? A f é composta com a φ. Integro aqui nessa região, que eu vou denotar por b de UVW. Ok? Essa transformação aqui é f composta com a φ. Ok? Então, você fecha a porta comigo, por favor? Então, a integral tripla da função f sobre b, ela é a integral tripla da f composta com a φ de VW. Ok? Vou integrar sobre a região D1VW. Quem que aparece aqui, gente? Valor absoluto do jacobiano associado à transformação D1VW. Então, se a nossa função f for Riemann integrável em B, se a transformação φ obedecer essas três condições, então aquela forma de mudança de variáveis é válida. Tá? É análogo ao que se tinha para integrais duplas, com uma pequena modificação, porque a função f agora é uma função de três variáveis. Então, naturalmente, a transformação φ tem que ser uma transformação de R3 para R3. No caso das integrais duplas, como que era a transformação? De R2 para R2, não é assim? Então agora tem que ser de R3 para R3. Tá? Então as mesmas condições são respeitadas. Tá? É claro que existem casos particulares de mudança de variáveis nas integrais triplas, que a gente vai estudar. Dois casos particulares de extrema importância são as coordenadas esféricas e as coordenadas cilíndricas. Tá?
Mas vamos fazer um caso geral primeiro, tá? Em que a mudança de variáveis você propõe, tá? Não é induzida por coordenadas esféricas ou cilíndricas, tá? Esse exemplo que eu vou fazer está no livro do Guidorizi, tá? Nós queremos calcular a integral tripla sobre B do seno de x mais y menos z sobre x mais 2y mais z dx dy dz. Mas agora a pergunta é: quem é a região de integração? Quem é B? Então B é o conjunto de todos os pontos de R3 para os quais 1 é menor do que ou igual a x mais 2y mais z menor do que ou igual a 2. 0 é menor do que ou igual a x mais y menos z menor do que ou igual a aqui sobre 4. E z está entre 0 e 1. Ok? Então nós queremos calcular essa integral tripla sobre essa região de integração. Tá? Então nós vamos propor uma mudança de variáveis. Ok? Então a proposta aqui é chamar tudo isso aqui de U e tudo isso aqui de quem? De V. Só que aí vocês devem estar sentindo falta de quê? De W. Não é? Porque agora nós precisamos de U, V e W. Tá? Então, X U é X mais Y menos Z. V é quem? X mais 2Y menos Z. E ponho que W seja igual a Z. Estou definindo que W é Z. Ok? É mais? É mais. Pronto. Essa é a proposta que nós estamos fazendo. Chamar isso daqui de U, este termo de V, e chamar Z de W. Ok? Agora, quando nós fazemos isso, nós precisamos encontrar as funções x, y e z. Por qual razão? Para eu calcular quem? O jacobiano associado à transformação. Eu preciso do jacobiano. Tá? Então, feita essa proposta de mudança de variáveis, eu preciso resolver esse sistema em termos de x, y e z. Tá? Essa daqui está clara, porque se W é Z, então Z é quem? É W. Ok? Então eu vou deixar para vocês pensarem como resolver isso aqui. Tá? Não é difícil algébra, só para a gente ganhar tempo. Então nós temos que x é 2u menos v mais 3w, y é menos u mais v menos 2w e z. Mas eu peço por favor que vocês façam isso. Não aceito. Tá certo, mas façam. Tá? Muito bem. Feito isso, o que nós precisamos fazer? Encontrar o jacobiano da transformação. Não é? Então, o jacobiano, veja bem, vou fazer de cá. Alguma dúvida aí, gente? São os mesmos passos que nós seguimos na mudança de variáveis na integral B. Mesma coisa. Tá? Então, nós precisamos do jacobiano da transformação. O jacobiano, por definição, é o determinante da matriz que tem a primeira linha sendo as derivadas da função x. Então, olha lá, função x eu tenho. Qual
derivada dela com respeito a U? É 2. Com respeito a V, menos 1. E com respeito a W, 3. Ok, gente? Agora na segunda linha, eu derivo a Y com respeito a U, com respeito a V e com respeito a W. Tá? Então, com respeito a U, dá menos 1, depois 1 e menos 2. E finalmente, Z com respeito a U, V e W. Com respeito a U dá quanto? 0. Com respeito a V também dá 0. E com respeito a W dá quanto? W. Tudo bem? Tá, então esse determinante está fácil de calcular porque tem essa linha aqui, tem 2 elementos que são iguais a 0. Tá? Então, quanto que vale esse determinante, gente? Determinante associado a essa matriz. Quanto vale? Você pode trabalhar com este elemento. Então, é 1 que multiplica menos 1. Qual que é a posição da linha e da coluna ali? Está na terceira linha e terceira coluna. Multiplico o determinante da matriz que eu obtenho riscando a linha e a coluna ali. É 2 menos 1, menos 1. Ou pode fazer da forma como vocês estão acostumados aqui. Esse determinante aqui dá quanto? Dá 2. Então aqui vai dar positivo, dá 1 vezes 2 menos, aqui vai dar 1. Então esse determinante dá quanto? Dá 1. Estamos já copiando da transformação. Tá? Ou pode fazer da maneira que vocês estiverem acostumados. Tá? Muito bem. O que falta para a gente? O que vocês acham? O que está faltando? Olha só, eu já sei que isso aqui é 1, isso aqui é V, o jacobiano é 1, não vai mudar o preço aqui do tomate, o jacobiano é 1, D1, DV, DW, o que falta? Descobrir a nova região de integração. Aí como é que eu faço isso? Eu tenho que olhar a região antiga, ó, vou olhar cada termo da região antiga. Então, veja bem. Primeira coisa, quando eu pego aquele primeiro termo ali, ó, 1 menor do que ou igual a x mais 2y mais z menor do que ou igual a 2. Nós conhecemos x, y e z em termos de u, v e w, não é verdade? Então eu substituo aqui, ó. Vou substituir, tá? É até mais prudente a gente fazer isso. Ó, x mais 2y mais z deve ser igual aqui. Quem é x? X é 2u menos v mais 3w. Somado com o dobro de y. Quem é y? U mais v menos 1. Desculpa. Menos 1 mais v menos 2w. Somado com z. Quem é z? W. Tá. Olha por que eu estou fazendo isso. 2u com menos 2u cancela. Isso aqui cancela. Menos v com mais v também cancela. O que sobra, pessoal? 3w menos 2w é w. Com mais w é 2w. Então, isso vai ficar 2w. Tá. Mas e agora? Agora, eu sei que tudo isso daqui, ó, vale quanto? 2w. Então, qual é a conclusão? Que o w vai variar entre 1 sobre 2 e 1. Vou fazer aqui. Como é que estava a desigualdade? A desigualdade estava assim: 1 menor do
igual a 2. Isso daqui é equivalente, mediante a transformação do escopofone. O que é isso aqui? Não é 2W? Desculpa, é 2W. Então, 1 menor do que ou igual a 2W, menor do que ou igual a 2. Posso dividir tudo por 2? Pois não. Obrigado. Vamos lá, vamos de novo. Vai mudar. Como é que vai ficar aqui? 2V com menos V dá V. Aqui, ó, vai ficar 4, 5, certo? Não, menos 4. Onde? É menos 2. Não, se não passei. W desaparece. Então aqui, ó, vai ficar menos 4, aqui vai dar menos 3 mais 3 cancela. Então fica V. Enxerga? Então, isso daqui é V. Isso. Moral da história. Começou lá. Tá certo? Agora eu vou fazer então. Ó, então W V varia de qualquer coisa. Agora faço o mesmo para a outra parte. A outra parte é o quê? X mais Y menos Z. Esse negócio começa aqui nesse exemplo. Né? Agora eu já posso fazer direto. 0 menor do que ou igual a X mais Y menos Z menor do que ou igual a quem? I sobre 4. Depois, Tá. se quiser na aplicada nova, Observe isso aqui. X mais então Y você tira foto. menos Z. Então, 0 menor do que ou igual a X nós temos. Não, você não precisa Que é 2 só sobre pausar. menos V mais 3W mais. Oi. Aí em cima você fala que o é igual a x mais y menos z. Eu posso botar aqui igual direto, aqui embaixo do X mais Z. lá em cima é igual a 1, não é? Eu não posso fazer isso. Sim, já pode. Jogar direto. Sim. Então daqui a gente já tem que, para não fazer conta, que o varia de 0. Vocês enxergaram isso aqui que o Luiz falou? Olha lá na primeira equação daquele último canto do quadro. Aqui, ó. U, quanto vale? X mais Y menos Z. E o que aparece aqui nessa desigualdade é exatamente 1. Não é verdade? Então, qual é a conclusão? Que o 1 vai variar de 0 até quando? Até π sobre 4. Se você quisesse fazer aquele procedimento que eu comecei a fazer, tudo bem. Mesma coisa. Exatamente. E finalmente, ó, quem é Z? Z é W. W varia de 0 até quanto? Então aqui nós temos que Z varia de 0 até 1. Essa desigualdade é equivalente mediante a transformação φ, que 0 é menor do que W, menor do que 1. Ou seja, qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? A conclusão é que esta região aqui é uma caixa, é um bloco de R3. E a imagem deste bloco, pela transformação φ, é exatamente aquele subconjunto B de R3. Nós não vamos integrar essa função sobre o B, nós vamos integrar sobre qual conjunto? Sobre um paralelepípedo, sobre uma caixa, um bloco, não é? Que é muito mais fácil. Como que eu sei que isso aqui é uma caixa? Só tem constantes, né? Só tem constantes, certo? Então essa técnica de propor uma mudança de variáveis é muito útil, tá? Porque agora os limites de integração da nova integral
vão ser amigáveis. Ok? Então veja bem, agora nós vamos começar a calcular a integral. Então, a integral tripla sobre d do seno de x mais y menos e sobre x mais 2y mais e dx, dy, dz. Como faz isso? Então nós já sabemos que isso aqui é seno de 1 sobre v. Ok? Então, isso aqui vai ser integral tripla sobre uma região B de dw, que a gente já conhece essa região, uma paralelepípedo, certo? Do seno de 1 sobre v, o jacobiano é 1, d1, dv, dw. Pronto. Agora nós podemos escrever os limites de integração na próxima etapa. Tá? Eu vou escrever os limites de integração. Então, como ficam os limites aqui? Como a região aqui é muito fácil de integrar, que é um bloco de V3, uma caixa, um paralelepípedo, é tudo a mesma coisa. Eu vou escolher integrar primeiro com respeito a 1. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte: se eu escolho integrar primeiro com respeito a 1, d1, dv, dw. Eu vou seguir esta ordem. Então, quais são os limites para 1? De 0 até quanto? De 0 até π sobre 4. Quais são os limites para V? De 1 a 2. De 1 a 2. E para W? De 0 a 1. Pronto. Nós fizemos isso nas aulas passadas. Tá? Então, qual é a integral do seno de 1 sobre V em relação a 1? Esse 1 sobre V é constante. Tá? Ele é constante. Nós podemos fazer isso aqui ao lado. Certo? Se eu quero calcular a integral, do seno de 1 sobre V em relação a 1. Como é que fica essa integral? Sobre V é constante. Então, 1 sobre V, integral do seno de 1 deu 1. Qual é a integral do seno? O que eu derivo da seno? Menos cosseno. Então, isso aqui é menos 1 sobre V, cosseno de 1. Está claro? Porque eu estou integrando com respeito a quem? A 1. Então, 1 sobre V é constante. Tá? Então, aqui nós vamos ter integral de 0 até 1, da integral de 1 até 2. Essa integral aqui nós já sabemos que vale menos 1 sobre V cosseno de 1, menos 1 sobre V cosseno de 1. Ela precisa ser avaliada de 0 a π sobre 4, dv, dw. Está claro aí, gente? Ok, tudo bem? Então, repito essas duas e vou utilizar o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui vai ser integral de 0 até 1, da integral de 1 até 2. Como fica aqui, gente? Limite superior menos limite inferior. Então, vai ficar cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2V mais cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar mais 1 sobre V. E preciso integrar isso aqui agora com respeito a V.
integro isso aqui com respeito a V? Como que eu integro com respeito a V? Ó, vamos parar aqui, vamos lembrar disso. Pode botar o raio de velocidade para fora. Sim. Para fora. Aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho nesse integral. Ó, integral de menos raiz de 2 sobre 2v, mais 1 sobre v, dv. Isso não é menos 1, Oi? Não, é porque é menos o teorema fundamental com esse menos. Tá? Gente, esse menos raiz de 2 sobre 2 sai. Tá? Então fica menos raiz de 2 sobre 2, integral de 1 sobre v dv, mais integral de 1 sobre v dv. Tá certo o que eu fiz? Qual que é a integral de dv sobre v? Logarítmico. Não é? Logarítmico. Então isso aqui é menos raiz de 2 sobre 2, ln é o módulo de v, mais logaritmo do módulo de v. Tá? Então, isso aqui vai ser integral de 0 até 1. Então, nós já sabemos o valor dessa integral, que é menos raiz de 2 sobre 2, logaritmo natural do módulo de v, mais logaritmo natural do módulo de v. Isso aqui tem que ser avaliado de 1 a 2, depois integrar em W. Aqui está facinho agora. Observe uma coisa. Preste bem atenção. Quanto vale o logaritmo de 1? Já estou pensando no limite inferior. Porque tem uma razão para isso. O logaritmo de 1 é 0. Ok? Então, o limite inferior, eu não vou precisar me preocupar. Ele vai anular este termo e vai anular este. Tudo bem? Então, eu vou me preocupar com quem? Com o limite superior. Tá? Então, se eu substituo o limite superior, como fica? Fica integral de 0 até 1, de menos raiz de 2 sobre 2, logaritmo natural de 2, mais logaritmo natural de 2, em relação a. Agora eu pergunto para vocês. Isso daqui depende de W? Isso aqui sai da integral. Então, isso aqui é um número que sai da integral e vai ficar ele multiplicado pela integral de 0 até 1 de dw. Só que quanto vale a integral de 0 até 1 de dw? 1. Ó. Integral de 0 até 1 de dw. Quem é a integral de dw? dw. Avaliado de 0 até 1, que é 1 menos 0, que é 1. Ok? Então, o valor dessa integral tripla é exatamente este número. Que eu posso colocar o logaritmo em evidência. Logaritmo de 2 multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. Pronto, este é o valor da integral tripla. Tá? O que dificilmente vocês fariam sem o uso de mudança de variáveis. Tá? Tudo bem, gente? Se no caso não fosse 1, multiplicaria, se desse O valor por isso daqui. valor dos termos. Isso. Isso é um exemplo que está feito no livro 2, tá? Agora, olha só. Quando nós estudamos a mudança de variáveis nas integrais duplas,
apareceu um caso muito especial de mudança de variáveis. Qual foi? Coordenadas polares. Não é verdade? Agora, existem dois casos particulares de mudanças de variáveis na integral plana. Um, que nós vamos começar a estudar hoje, são as coordenadas esféricas, e outras coordenadas cilíndricas. Tá? Então, vamos começar apresentando o que são coordenadas esféricas. Olha só, quando nós falamos em coordenadas polares, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, coordenadas elípticas, enfim, são maneiras distintas de localizar um ponto, seja ele no plano ou no espaço, tá? Entendi. Mas alguns sistemas de coordenadas, eles têm alguns interesses especiais, certo? Então, quando um ponto está em coordenadas esféricas, preste bem atenção nisso aí. Ó, eu vou em R3 e vou considerar um ponto aqui em R3. Então, este é o nosso ponto aqui que está representado em R3, o ponto P. Ok? Olhando essas coordenadas, x, y, z, essas coordenadas são chamadas de quê? De coordenadas cartesianas, associadas ao ponto P. Não é? Mas o ponto P pode ser descrito de uma outra maneira, que eu vou mostrar agora para vocês. Ao invés de usar coordenadas cartesianas. Observe bem isso aqui. Eu vou olhar o ponto P e vou visualizar a projeção deste ponto no plano. Olha a projeção dele em R3. Obtenho este ponto aqui, não é verdade? Pego este ponto. É como se o ponto estivesse aqui, ó. Aqui está o ponto P. Eu olho a sombra que ele está fazendo no chão e marco a sombra aqui, ok? E pego um barbante e ligo a sombra até o 0, 0. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: aqui a sombra do ponto, liguei a sombra até o canto, aquele canto da parede, tudo bem? E vou medir este ângulo. Vou chamá-lo de θ. O que é esse θ na prática? Esse θ é o ângulo que o meu barbante está formando com a parte positiva do eixo x, não é verdade? Se o eixo x for aquele canto ali da parede, o θ é o ângulo que o barbante faz com aquele canto ali da parede. Agora, eu olho a distância do ponto P até o canto da parede de novo. Olha essa distância. Chamo essa distância de ρ. Então, o que eu fiz agora? Peguei o ponto está aqui, peguei o barbante e liguei lá no canto. Então, já usei dois pedaços de barbante, né? Usei um barbante, tem um barbante aqui no chão e tem um fazendo isso. Agora eu pego e olho o ângulo que este barbante está fazendo com este Z positivo e chamo de φ. Esse trio que apareceu aqui, θ, ρ, φ, recebe o nome de coordenadas esféricas do ponto P. Tá? Então,
teta, rho, φ são as coordenadas esféricas do corpo P. Agora, observe uma coisa. Esse rho precisa ser positivo. Então, naturalmente, rho precisa ser positivo. Este θ varia de 0 a 2π. É o mesmo que acontecia com coordenadas polares. Tá? Então, θ varia de 0 a 2π. E φ varia de 0 até π. Muito bem. Mas agora uma pergunta natural que aparece é a seguinte: se eu tenho um ponto em coordenadas cartesianas e eu quero passar para coordenadas esféricas, onde é a ponte para eu passar de um mundo para o outro? Eu preciso de uma ponte que faça a transição entre os dois mundos, ok? Análogo ao que nós fazíamos com coordenadas o quê? Polares. Você tinha um ponto em coordenadas cartesianas, eu queria passar para coordenadas polares, ou vice-versa. Tá? Então, como é que faz isso? Observe uma coisa. Essa medida, isso tudo aqui, ó, que eu vou destacar, isso aqui é Z. Concorda? Isso aqui é Z. Eu não quero escrever muito nesse desenho para não complicar ele, para não deixar ele ruim de ler. Aqui é Z. Vocês concordam? Vê se vocês concordam que este ângulo aqui, ó, é reto? Vocês concordam com isso? E vocês também concordam que este ângulo aqui, ó, também é reto? Sim ou não? Então aqui você tem um ângulo de 90 graus e aqui você tem um ângulo de 90 graus. Tá? Muito bem. Se você confundir sempre assim, a metade do tempo. Não, o fio é o ângulo. É o ângulo que está fazendo. Este barbante está fazendo positivo. Então, aí a gente vai valer. Ele varia de 0 a π. Isso. Mas só um minutinho que a gente volta nele. Ó, uma coisa importantíssima. Olhe para este triângulo. Olhe para ele. Eu posso aplicar o cosseno para este ângulo aqui, não posso? Se eu aplico o cosseno é o cateto adjacente sobre quem? A hipotenusa. Então, preste bem atenção nisso que eu vou fazer. Então, eu tenho o cosseno de φ. Quem que é o cateto adjacente? É Z sobre ρ. Então, daqui nós temos o quê? Eu posso multiplicar cruzado, que Z é ρ cosseno o quê? φ. Isso daqui já é um passaporte entre os dois mundos. Entre o mundo de coordenadas cartesianas e o mundo de coordenadas o quê? Esféricas. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: a coordenada Z é esta medida que eu utilizei aqui no barbante, multiplicada pelo cosseno deste ângulo. Ok? Agora eu tenho que descobrir quem que é x e quem que é y. Aí eu tenho a minha transformação. Tá? Mas para eu descobrir x e y, eu vou chamar este barbante aqui de R. Este daqui no chão, eu chamo de R. Tudo bem? E vou aplicar seno e cosseno neste triângulo. Mas preste bem atenção aqui. Seno e cosseno aqui. Então, como fica? Detalhe. Detalhe importante. Essa medida aqui é x e essa daqui é quem? É y. Vocês enxergam isso? Ó, então, vou aplicar o cosseno. Cosseno de θ. Quem que é o cosseno de θ? É o cateto que está do mesmo lado, que é x.
aqui a gente tira que x é R cosseno θ. Deixa guardar. E vou aplicar o seno. Quem é o seno? O seno análogo. Cateto oposto ao ângulo, que é y, sobre a hipotenusa, que é R. Então, y é R seno θ. O problema é que ele descobriu R. Se eu descobrir o R, eu já tenho o passaporte, eu tenho a ponte, que aí eu tenho x, y e z. Mas aí vocês podem falar assim, poxa, mas já descobri. Não, por uma razão. X, y e z, eles devem depender de quem? Θ, ρ e φ. Esse R aqui é intruso. Eu preciso eliminar. Mas para eu eliminar, é muito simples. Porque, veja bem, se aqui é R, essa medida aqui também é R. Vocês enxergam? Ó, isso aqui é R, aqui também é R. Tá? Então eu vou olhar de novo neste triângulo. Vou olhar novamente neste triângulo. Tá? Posso aplicar o seno de φ aqui. Ó. O seno de φ é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o seno de φ é o cateto oposto, que é R, sobre a hipotenusa, que é quem? Rho. Qual é a conclusão que a gente tira aqui? Olha o sujeito estranho aqui, o intruso. O R é Rho seno φ. Pronto. Agora eu venho substituir ele aqui. Então, como vai ficar x? Como fica x? X vai ficar Rho seno φ cosseno θ. Como fica y? Y vai ser o quê? Rho seno φ seno θ. E quem é z? Lá na primeira linha, quem é z? Rho cosseno φ. Isso aqui é a ponte que a gente queria caminhar sobre ela. Esse é um passaporte entre coordenadas cartesianas e coordenadas o quê? Esféricas. Ok? Agora, naturalmente, observe bem isso. Isso aqui é uma transformação. Eu quero que vocês encarem isso como uma transformação. Tá? Veja bem, vamos fazer de cá. Isso é uma transformação, chamada de transformação em coordenadas esféricas. Qual que é a nossa transformação? É uma transformação φ φ de... Qual que é a ordem? Θ, Rho, φ. Agora, só tem um problema. Eu estou usando a letra φ para transformação, mas a gente usa φ nas coordenadas esféricas. Então, eu vou mudar a letra da transformação aqui, tá? Eu vou usar uma transformação... Vocês não gostaram? Vamos usar uma... lambda. Pronto. A transformação lambda de θ ou φ, ela é assim. Como é que é a transformação? Quem é x? É Rho seno φ cosseno θ. Quem é y? Rho seno φ seno θ. E finalmente z, Rho cosseno φ. Pronto. Ó, x, y e o z da transformação. Certo? Muito bem. Essa transformação
C1, né? Ela é invertível. E nós gostaríamos de calcular o jacobiano associado a ela. Mas por uma notícia extremamente boa, porque nós queremos calcular integrais triplas mediante uma mudança de variáveis específica de coordenadas esféricas. Então faz sentido perguntar qual é o jacobiano dessa transformação, né? Então, o jacobiano dessa transformação está claro até aí, gente? Como ficam aqui? Θ, ρ, φ. Isso aqui vai ser o determinante de qual matriz? Vamos montar a matriz aqui. Tão claro como a luz. Derivada de x com respeito a... Vamos montar tudo aqui. Ó, x θ, x rho, x φ. Depois, y θ, y rho, y φ. Tudo bem? Depois, z θ, z rho, z φ. Pronto. Agora tem que calcular essas derivadas parciais. Então, isso aqui vai ser o determinante da seguinte matriz: derivada parcial de x com respeito a θ. Quem é? Deriva isso aqui com respeito a θ. Derivada do cosseno, menos seno. Então vai ficar menos rho, seno φ, cosseno θ. Deriva x com respeito a rho. Quanto dá? Seno φ, cosseno θ. Como é que é? Obrigado. Deriva x com respeito a rho. Quanto dá? Seno φ, cosseno θ. Deriva x com respeito a φ. Vai dar cosseno φ aqui. Então dá rho, cosseno φ, cosseno θ. Agora vamos fazer as outras. Esse jacobiano a gente calcula uma vez na vida. Depois a gente usa, tá? Mas tem que saber calcular. Y com respeito a θ, derivada do seno, é cosseno. Então, dá rho, seno φ, cosseno θ. Y com respeito a rho, dá seno φ, seno θ. E y com respeito a φ, dá menos φ, menos rho, seno φ. Finalmente, a última linha aqui, z com respeito a θ. Quanto dá? Tem θ aqui na componente z? Não, então é zero. Z com respeito a rho, quanto dá? Cosseno de φ. E z com respeito a φ dá menos rho, seno φ. Muito bem. Segundo exercício da aula de hoje. Calcular esse determinante. Usando identidades trigonométricas e ter paciência para fazer as contas. Vocês vão concluir que isso aqui é rho quadrado seno φ. Moral da história. O jacobiano da transformação de coordenadas esféricas é sempre rho quadrado seno φ. Qual que era o jacobiano do sistema da mudança de coordenadas polares? Era rho, era o raio polar. Né? Aqui é rho quadrado seno φ. O que foi? O y em relação a φ, eu acho que está errado, não? O y, vamos ver. Aqui? Isso. Então é isso daqui, a derivada disso aqui em relação a φ. Então é rho cosseno φ, né? Aqui, né? Não, não está. Esse, né? Então y, eu acho que está errado mesmo. Então aqui, ó, y com respeito a φ. Então dá rho
cosseno φ, confere para mim, Paulo. Seno θ, tá certo? Aí. Então, o exercício é fazer essas contas aqui e mostrar que o jacobiano é rho quadrado seno φ. Tá? Exemplo 2 agora. Antes do exemplo, como fica a forma de mudança de variáveis para o caso específico de coordenadas esféricas? Né? Então, a integral tripla de uma função f dx, dy, dz sobre um conjunto B. Eu quero mudar para coordenadas, quero calcular essa integral tripla em coordenadas esféricas. Como é que fica? Isso aqui vai ser a integral tripla de f, quem é x? Px. Rho, seno φ, cosseno θ. Aí. Quem é y? Rho, seno φ, seno θ. Quem é z? Rho, cosseno φ. Rho, cosseno φ. Quem que falta aqui? O jacobiano, que é rho quadrado, seno φ, dφ, dθ, dρ, ou na ordem que vocês quiserem. E vou integrar sobre uma região de qual espaço? Do espaço θ, rho, φ. Pronto. Claro que desde que a função f seja uma integral. Né? Exemplo. Tudo bem, gente? Dúvidas? Vou chamar de exemplo 2, seguindo a segunda aula de hoje. Nós estamos interessados em calcular a integral tripla sobre b da exponencial de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 litros dx, dy, dz, ok? Em que b é o conjunto de todos os pontos de R3, tal que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é menor do que ou igual a 1. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Você quer calcular a integral tripla dessa função? Você quer integrar essa função sobre uma bola fechada de raio 1. Tá? É isso que nós queremos fazer. Integrar essa função sobre uma bola fechada de raio 1. Tá? Uma observação importante é que quando você tem uma soma de quadrados, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, isso é um terceiro exercício para a aula de hoje. Isso é sempre igual a rho quadrado. Tá? Ou seja, isso é análogo ao que nós fazíamos para coordenadas polares. Em coordenadas polares, x quadrado mais y quadrado é igual a quem? Rho quadrado. Então aqui x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é rho quadrado também. Tá? Então, uma outra pergunta natural que aparece é a seguinte: quando que eu sei que eu vou utilizar coordenadas esféricas? Quando que eu sei? Então,
Então, uma boa saída é quando você tem somas de quadrados. Ou até mesmo quando a região de integração é na forma de uma bola ou de uma calota. Tá? Então, eu vou substituir x quadrado mais y quadrado mais c quadrado por ρ quadrado. Tá? Então, esta integral, preste bem atenção nisso aqui. A integral tripla sobre b da exponencial de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios dx, dy, dz, ela se escreve da seguinte forma. Vai ser a integral tripla sobre uma região do espaço θ, ρ, φ. Como fica aqui? Isso aqui fica ρ quadrado elevado a 3 meios. Ó, ρ quadrado elevado a 3 meios. Quanto dá? 3. 2 vezes 3, 6 por 2, 3. Dá ρ. Ok? Então isso aqui vai ficar exponencial de ρ ao cubo. Qual que é a mudança de variáveis que eu estou propondo? Coordenadas o quê? Esféricas. Então eu tenho que entrar com o jacobiano dessa mudança. Quem é o jacobiano? Ρ quadrado sendo φ d ρ de φ dt. Pronto. Agora olhe para os limites de integração. Só que os limites de integração aqui são simples. Por quê? Porque a região de integração é uma bola fechada, centrada na origem e na 1. Certo? Então, como ficam os limites de integração? O ρ vai variar de 0 até quanto? Até 1. O θ naturalmente varia de 0 a 2π. E o φ varia de quanto? De 0 a π. Tá? Então, eu vou escolher integrar primeiro com respeito a ρ. Tanto faz aí. Tá? Porque se eu integro primeiro com respeito a ρ, isso aqui sai por mudança de variável. Tá? Então, vou escrever a integral nos novos limites. Como fica? Vai ser integral, ó, da exponencial de ρ ao cubo, ρ quadrado sendo φ. Vou integrar primeiro em relação a ρ. Então, os limites em ρ é de 0 a 1. Depois em θ, de 0 a 2π. E depois em quem? Em φ, de 0 a π. Pronto. Nós recaímos uma integral tripla sobre uma caixa de R10. Sobre uma caixa. Tá? Vou deixar vocês fazerem. Vamos fazer, vamos esperar vocês fazerem. Tá? Aula passada. Pode fazer. Daqui uns 5 minutos eu faço. Oi. Vocês chegarem, né? 4 terços de π é menos 1. A resposta dela chegou no final de uma exponencial ali, ele é elevado a 1. Então você precisa deixar isso elevado a 1. Assim? De criança, gente sabe. Vocês vão batalhar e chegar nesse resultado. Amanhã nós continuamos, tá? Mas, gente, faz um esforcinho de não chegar aqui sem batalhar.
essa integral. Tá? Tenta fazer.